Noite de sábado 21 de junho de 2025, 22 horas. Notícias na mídia internacional acabam de afirmar que os Estados Unidos acabaram de entrar na guerra contra o Irã, atacando 3 bases principais de usinas nucleares iranianas, entre elas Fordow, a mais temida e a mais terrível. O que irá acontecer de agora em diante? O que o mundo pode esperar? A China reagirá? A Rússia entrará no conflito? E os países proxies? E os grupos terroristas proxies que disseram que se os Estados Unidos entrassem, o mundo veria coisas avassaladoras. O que irá acontecer de agora em diante? Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirirmos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. Pois bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que o coraçãozinho não esteja aí subindo, saindo pela boca, né? Porque já aconteceu antes e vai acontecer novamente. Tudo é assim, é um ciclo vicioso, como se diz por aí. Tudo o que aconteceu no passado irá acontecer. Tivemos a primeira, tivemos a segunda e estamos na iminência de termos a terceira. Será que ela realmente acontecerá? Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês antes de nós entrarmos propriamente no assunto que é bomba nessa noite. Havíamos preparado um roteiro para um vídeo para falarmos a respeito da implicação de P. Diddy, Jeffrey Epstein, Trump, Musk e outras figuras importantes nesse conflito, inclusive o próprio Benjamin Netanyahu, o porquê Trump mudou de ideia. Porque de uma hora para outra ele estava negociando com o Irã, estava procurando sentar na mesa com o Irã para negociar e de uma hora para outra ele chutou o pau da barraca. Afinal de contas, o que aconteceu? Mas antes de trazermos dados contundentes para vocês avaliarem e para irem atrás, pesquisarem, estudarem, aprofundarem mais no assunto e não apenas compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mas principalmente interagir conosco, dando uma proporção maior à divulgação de fatos e históricos e também fatos, narrativas que marcaram a história e que irão marcar o destino e decidirão o que irá acontecer a partir de agora que os Estados Unidos entrou nesse conflito. Eu quero fazer uma perguntinha para você básica. Por acaso, você tem um rabo preso com alguém? Surpresa com a pergunta, né? Muito bem, vocês já vão entender, está tudo interligado. É muito comum usar esse termo sobre ter o rabo preso com alguém. Eu, por exemplo, tenho com as pessoas com as quais eu devo dinheiro para elas. Estou naquela situação. Devo, não nego, pago quando puder. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Vocês sabiam que em 4 de fevereiro de 2004, 4 de fevereiro de 2004, foi encerrado um programa da DARPA. Você sabe o que é DARPA? Se você não sabe, você está vacilando, você não pode entrar em assuntos sobre geopolítica. Um programa da DARPA chamado LifeLog, olha só o nome do programa. Foi encerrado por críticas do Congresso americano. Tal programa foi encerrado porque ele visava criar um banco de dados no qual eles espionariam todos os cidadãos americanos, e não só os cidadãos americanos, mas também cidadãos de outros países, de outras etnias, para poder identificar possíveis terroristas, uma vez que 3 anos antes, em 2001, havia acontecido o famoso 11 de setembro. E esse programa, o LifeLog, foi encerrado no dia 4 de fevereiro de 2004. Mas o mais interessante é que no mesmo dia que o programa da DARPA foi encerrado, adivinha quem nasceu? Ele mesmo, o Facebook. Esse Facebook, que quando você abre a página, que você toca no ícone azulzinho aí, na tela do seu smartphone, ou do seu computador, ou do seu tablet, a primeira coisa que você vê escrito lá é: o que você está pensando? Singularidade, espionagem, conspiração, maracutaia, mentira e rabo preso. Esse é o objetivo da criação dessa plataforma da Meta. E as pessoas nem percebem, nem perceberam, e todos caem nisso todo dia. Eu fiz uma piadinha e faço questão de colocá-la aqui do lado, para poder constar nesse vídeo. Eu tinha feito uma porção de piadinha, uma porção de trocadilho, porque
Desde a noite de ontem, da noite do dia 20 para 21, eu estava empenhado em preparar a abertura desse vídeo e havia escolhido alguns termos, algumas informações para trazer, mas eu não contava que o tio Trump tomasse uma decisão tão rápida e tão obliterante como ele tomou há pouco mais de uma hora atrás. Isso pode mudar totalmente o quadro, mas nós vamos procurar ser rápidos e objetivos nesse vídeo, para não cansá-los e não trazer muitas informações para vocês. É importante que vocês estejam informados, mas é necessário também que vocês estejam atentos. Você sabia que a frequência normal, considerada natural, da ressonância Schumann é de 7,83 Hz? E você por acaso ficou sabendo que na sexta-feira, 13 de junho, enquanto Israel estava atacando o Irã, essa frequência elevou-se a 70 Hz? Muito bem. Um laboratório de pesquisa famoso e bem conceituado na Suíça lançou na mídia essa informação. De 7,8 ela foi para 70. Alguns místicos dizem que a ressonância Schumann está para a Terra como a nossa áurea e o nosso campo vibracional está para os seres vivos, que a ressonância Schumann seria o medidor do batimento cardíaco do planeta. Será que o planeta realmente percebeu o princípio do que iria acontecer, do que iria desenrolar e ficou tão desesperado que quase teve um infarto? E você, como é que está seu batimento cardíaco? Porque as informações que nós vamos trazer na sequência vai acelerar o seu batimento cardíaco. Está preparado? Está mesmo? Então vamos lá. Em 1985, Benjamin Netanyahu lançou um livro chamado Lutando contra o Terrorismo, Terrorismo Internacional e Terrorismo Local. Benjamin Netanyahu. Nesse livro, ele declarou que se os estados vão prestando atenção, Benjamin Netanyahu, hoje primeiro-ministro de Israel, em 1985, no livro chamado Lutando contra o Terrorismo Internacional e Local, terrorismo local nós podemos avaliá-lo e entendê-lo como aqueles que são contra as regras do jogo dentro da própria casa. Tipo esquerda e direita no Brasil, tá entendendo? Terrorismo local. Vamos linkando uma coisa com a outra. Ele disse nesse livro em 1985, olha onde está 1985, por coincidência minha filha mais velha nasceu nesse ano. Ele disse que se os Estados Unidos não tomassem uma iniciativa contra o Irã naquela época, correria-se o risco das torres gêmeas serem derrubadas. Isso está escrito no livro que Benjamin Netanyahu escreveu, 1985. E quando que aconteceu a derrubada das torres gêmeas? E hoje nós temos informações, não é segredo para mais ninguém, apesar que ninguém tem o que fazer contra isso, e muitos têm medo de falar disso, porque as retaliações podem ser graves, podem ser seríssimas, mas nós sabemos que a derrubada das torres gêmeas foi um false flag, foi um chamado evento cisne negro, aquilo foi armado. Informações existem de que a própria CIA teria treinado e capacitado pilotos e toda a tripulação para participar daquele evento e causar o que causaram, para ter uma desculpa para irem no Oriente Médio, atacar o Afeganistão e fazer a merda que fizeram e que não deu em nada, a não ser derramamento de muito sangue inocente. Principalmente os soldados que vão à guerra, como diz uma canção do Edson Gomes, lá do Nordeste, irás matar a quem você nunca viu. O campo de batalha cheira a morte. Muitos chorarão por seus filhos e por seus entes queridos, morte sem razão. O campo de batalha cheira a morte. Então, infelizmente, nós até hoje estamos chorando e sofrendo por perdas que não haviam necessidade de acontecerem. E o quadro novamente está se desenhando. Antes que algum mais abaforido, aí, mais desengonçado, venha falar que nós estamos propagando ideias antissemitas, queremos falar uma coisa para vocês. Em vídeos anteriores, gravados no canal Cigatrilha, hoje à tarde, nós gravamos um vídeo a respeito da questão da URL antiga, do antigo canal Cigatrilha, no qual ficaram lá 119 vídeos. Nós gravamos 2 vídeos
no qual nós abordamos a questão espiritual que acontece por trás desse conflito no Oriente Médio e orientamos as pessoas a não tomarem partido nisso, exatamente por causa da mentira, da falsidade, das falcatruas e dos circos que são armados para poder se conseguir os objetivos que eles têm e vão conseguir e vão tomar para si aquilo que pretendem tomar. Você já observou a questão Oriente e Ocidente? Observe minhas mãos. Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. Desculpe, foi rapidinho, mas o bicho do Ram passou por aqui. Minha voz vai ficar um pouco embargada, mas não dá tempo de eu esperar minha garganta melhorar, porque as coisas estão acontecendo a uma velocidade muito rápida. E nós não sabemos e nem imaginamos qual vai ser a reação do mundo. Desculpe. Nós não sabemos e nem imaginamos qual vai ser a reação do mundo chamado islâmico. Isso mesmo, islâmico, por causa dessa atitude que o Donald Trump tomou nessa noite. Então vamos continuar aqui rapidinho. Eu estava falando com vocês a respeito de que no mesmo dia em que o programa LifeLog do DARPA foi cancelado, o Facebook nasceu, foi fundado. E nós sabemos a velocidade com que o tio Zuka cresceu e ficou milionário. E programas como o Facebook, que é um programa de espionagem, Isso que eu estou falando aqui pode custar a minha cabeça no Facebook e até aqui nessa plataforma, porque não querem que vocês saibam, não querem que nós falemos a respeito. E quando vem alguém aqui para poder fazer um link da questão espiritual com essa questão geopolítica, fica mais sério ainda a questão. Mas vamos lá, não vamos delongar muito. Por que o Donald Trump tomou essa atitude tão inesperada de quarta-feira? Porque foi de quarta-feira para cá. Que dia que foi quarta-feira? Foi dia 18, né? Foi de quarta-feira para cá, do dia 18 para cá, que o Trump mudou totalmente o posicionamento dele. Nós sabemos que no passado, no ano de 2002, um alto funcionário do Pentágono, em uma entrevista em um determinado podcast, ele comentou que estava muito preocupado porque ele, um alto escalão do governo americano, estava precisando de permissão de Tel Aviv para entrar no Pentágono, para poder participar de reuniões. Cara, como é que pode isso? Oriente e Ocidente, prestem atenção. O sol nasce do Oriente. O templo em Jerusalém tinha uma porta e até hoje essa ruína, e apesar das ruínas, essa porta ainda está lá, a porta oriental. Essa porta, humanos não passavam por ela, ela se mantinha sempre fechada, porque diziam e afirmam até hoje que o poderoso, o eterno, que não é o verdadeiro, que é um usurpador, entrava por essa porta. E o objetivo desse povo sempre foi e será. Se o poder e o conhecimento vinha do Oriente, vinha do Leste, o objetivo deles era ir para o Oeste, crescer para o Oeste, o Ocidente e dominar. Quando vocês estudarem e pesquisarem a respeito da história do êxodo sionista, vou colocar dessa forma, através do movimento dos templários, subindo pela Europa, cruzando uma parte da Ásia ali, e indo lá para cima, chegando lá onde que hoje é o Reino Unido, e atravessando para criar o que se chama hoje de Estados Unidos, vocês vão entender que o objetivo era crescer e dominar. Crescer e dominar. Sempre foi isso, a qualquer custo, a qualquer preço. O ataque que foi feito a um hospital em Beersheba anteontem, colocaram na mídia o link religioso no ataque, tiveram a cara de pau de escrever no jornal Jerusalém Post uma matéria que foi a vontade de Deus que fez com que tirassem os enfermos e os pacientes do hospital e transferisse-os para outra ala antes do ataque. É esse mesmo Deus que deixou, no dia 7 de outubro de 2023, o povo lá, naqueles kibbutz, na divisa de Gaza, durante 6 horas,
sem atendimento, sem socorro, é o mesmo Deus. Vão linkando uma coisa com a outra, gente. Não tomem partido nesse conflito, vocês vão se ferrar. Infelizmente, existe uma mentira muito grande. Vou soltar outra para vocês. Nós vamos chegar lá no Pedir e no Jeff Epstein. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Calma, nós vamos chegar lá. Eu tive a curiosidade, porque eu fiquei preocupado com uma coisa. Segundo pesquisas e estudos que nós fizemos, nós descobrimos de forma tão simples, porque a Wikipedia diz isso, que o programa nuclear iraniano começou na década de 50. Cara, 50 para 2025. Quem sabe fazer conta aí? São 75 anos. E vocês sabem quanto tempo foi essa que foi a minha curiosidade. A minha curiosidade foi essa, eu comecei por aí. Sabe quanto tempo que Oppenheimer levou para desenvolver o projeto Manhattan e mandar aqueles 2 presentinhos lá para o Japão? Anota aí, 2 anos, 11 meses e 3 dias. É a Wikipedia que está dizendo isso, não sou eu. Como é que vocês explicam que os iranianos são tão burros, tão tapados e tão idiotas de ficarem 75 anos tentando desenvolver um programa nuclear, enquanto que o pessoal lá do Tio Sam fez a cabeça de um alemão, porque Oppenheimer era alemão, quem não sabe, assista o filme Oppenheimer, são 3 horas e 15 minutos apenas de duração, vocês vão entender muita coisa, principalmente sobre a credencial Q. Que credencial Q, Carlos? Credencial Q, você não sabe o que é credencial Q? E você está aqui assistindo um vídeo conspiratório de geopolítica? Para! Você não deveria estar aqui. Vai assistir o Brasileirão, vai ver a Fazenda, o Big Brother Brasil, os episódios anteriores que estão gravados. Você está perdendo tempo aqui, cara. Então vamos lá, vamos continuar. No final da década de 70, a meados da década de 80, existiu uma discoteca famosíssima em Nova York, Estúdio 54. Essa discoteca famosíssima era patrocinada por festinhas. Sabe aquelas festinhas que você vai? Porque lá você vai encontrar bala, você vai encontrar pirulito, você vai encontrar um tapinha, você vai encontrar... Eu não domino muito esses termos, não. Vocês sabem do que eu estou falando. E vocês vão encontrar o famoso job. E é no famoso job que pessoas como Donald Trump caíram nessa esparrela. Porque essa boate, Estúdio 54, pelo pouquinho que nós pesquisamos e descobrimos, as festas mais badaladas, adivinha quem fazia? Didinho, também conhecido como Pediri, e ele, o homem dos escândalos da pedofilia, eu não posso falar esse termo, o tal do Jeffrey Epstein. Só que pouca gente sabe. Vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que pesquisar. Aqui não tem tudo mastigado não, é conspiração pura. Esses caras, pelo visto, tirou a própria vida. Suicidaram ele, né? É assim que se fala. O outro está queimado lá e sabe-se lá se ainda está vivo, né? O Pediri. Sabe por quê? Segundo as más línguas, o primeiro, o Jeffinho Epstein, trabalhava para o... E o Pediri trabalhava para a CIA. Olha que bacana. E esses caras trabalhavam para a CIA, que é o braço podre da inteligência americana, que trava conflitos e provoca conflitos e detritos fora do território americano, mas também dentro dos Estados Unidos, dando problema para o FBI, porque o FBI e a CIA, ao que muita gente pensa, eles não trabalham assim não, ao contrário. Esse aqui, CIA, faz o trabalho sujo. Esse aqui, assim como um determinado órgão que tem aqui no Brasil, diz para a população que
faz o trabalho limpo e ele que resolve os problemas. Mas entre os dois, muito. E infelizmente, pelo sim ou pelo não, esse é o grande problema. Esse é o grande problema da experiência humana aqui na Terra. Todos têm seu preço. Lembra que eu fiz uma pergunta lá atrás, se você tinha o rabo preso com alguém? E nós citamos o Facebook. O que será que levou o presidente Trump a tomar uma decisão tão rápida de entrar nesse conflito? Vocês já sabem, e eu coloquei no vídeo sobre o Mossad, há 5 dias atrás, a sugestão de um canal chamado Viva Israel. Quem não sabe, o Davi Almescandi, do canal Viva Israel, ele é militar da reserva, exército israelense. E hoje ele atua na polícia de segurança em Jerusalém, usando aquela farda preta bonita que vocês veem de vez em quando, mas não é muito comum aparecer nas imagens lá de Jerusalém, de Israel. E ele falou claramente num vídeo dele, logo quando começou esse conflito, que eu o conheci foi no início do conflito, lá em 10 de outubro, né? De 2023. Ele comentou que os Estados Unidos estava agregando a 51ª estrela na bandeira deles. Adivinha qual país que o Davi Almescandi disse que era a 51ª estrela da bandeira americana? Quem falou que é Israel acertou. Gente, eu tinha mais coisas para falar para vocês. Eu tinha preparado um roteiro com algumas informações, mas o pouco que eu precisava e que eu acho urgente falar, porque da agora para frente, cada clique na internet ou na TV vai ser um flash. Enquanto eu estou gravando, enquanto eu estou subindo esse vídeo para o YouTube, provavelmente vai acontecer mais coisas, numa velocidade tão rápida. A grande preocupação é Rússia e China. A Rússia, eu acredito que não entra nesse conflito, que se ela quisesse entrar, ela não tinha deixado Israel sobrevoar a Síria e fazer o que quis fazer na Síria, assim como fez no Líbano também, e até num porto do Líbano, quando Israel começou a atacar, a Rússia, então a Rússia não vai entrar nisso aí. O perigo é a China, tá? E aquele maluco lá do tupetinho, lá da Coreia do Norte, que é aquele cara maluco, que o cara pode aproveitar esse momento de distração do conflito do Oriente Médio e fazer merda lá em cima. Mas vamos torcer que não. Mas se acontecer, como diz, né, o nosso amigo Paulo Coelho, Maktub, estava escrito, né? Por falar em escrito, eu disse no vídeo que nós gravamos hoje à tarde, falando sobre o problema do canal Siga a Trilha ter, né, enfrentado, por nós termos tido que criar uma nova conta no Google, eu falei que eu iria fazer o link do hexagrama que está na bandeira de Israel com o centro de comando americano lá, chamado Pentágono. Então, está preparado? Eu falei que eu ia acelerar o coração de vocês. E eu costumo cumprir o que eu prometo, tá? Não pagar minhas dívidas, né? Porque em determinadas situações, né, sem trabalhar, e alguns sabem, né? Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu tenho em mente, e os meus credores sabem que eu tenho intenção de pagá-los, e irá acontecer. Mas o vídeo não é para isso não. Vamos lá. Pega aí. Você que é ocultista, que é místico, que está assistindo esse vídeo, você tem responsabilidade e obrigatoriedade de compartilhar a partir de agora, se você não quer compartilhar a parte anterior desse vídeo, mas a partir de agora você tem por obrigação contar para os seus asseclas, para os seus discípulos, para os seus parceiros, tá? E para aqueles que estão interessados em aprender sobre o ocultismo. Você, assim como eu, estou falando com os ocultistas e com os místicos, sabem que o hexagrama é um símbolo mágico para poder criar fenômenos e situações. Porque o triângulo para baixo, o triângulo para cima é a união das duas forças. Isso não é segredo nenhum para você e nem para mim que sou místico. Os demais agora estão ouvindo, com todo respeito, aprendam. E você também sabe, ocultista, magista, macumbeiro, espírita dedicado e estudioso,
que o pentagrama é o símbolo para a manifestação daquilo que criamos no invisível aqui na Terra. O pentagrama é usado para manifestação, para, vamos dizer, a solidificação, para que realmente seja estabelecido, para que realmente aconteça, para que realmente exista. E o que dizer do pentagrama de cabeça para baixo? Ao contrário do que o falso cristianismo ensinou para os protestantes e os católicos, o pentagrama de cabeça para baixo, ele não é negativo. O que é negativo é o triângulo de cabeça para baixo. O triângulo de cabeça para cima é positivo, o triângulo de cabeça para baixo é negativo. O pentagrama, volta a repetir, a estrela de 5 pontas, que é terra, água, ar e fogo e espírito, e nós temos um vídeo a respeito disso desenhado na nossa mão. O pentagrama é um símbolo para a manifestação no plano físico das coisas que os magistas, os ocultistas e os espíritas dedicados, experimentados, estão trazendo do mundo visível, energético ou espiritual, se vocês quiserem usar esses termos, para se manifestar aqui na Terra. Então vamos lá. Esse plano de domínio, e nós denunciamos isso no vídeo Mossad, a mão oculta do Deus hebreu, esse plano de controle, ele foi estabelecido da seguinte forma: nós vamos, lembra do templo, da porta do templo, falamos agora há pouco, nós vamos sair daqui e dominar o Ocidente. E como é que nós vamos fazê-lo? Durante todos esses milênios, durante todos esses anos, guerras e conflitos sejam travadas, estão sendo travadas por procuração e às vezes de forma direta. De forma direta. E os Estados Unidos não é nada mais, nada menos do que a mão estendida desse poder oculto. Volto a repetir, não é antissemitismo, não é contra o povo de Israel, é a respeito do que está por trás, da questão espiritual da coisa. Os Estados Unidos têm como centro de controle e comando em todo o território dele, para poder determinar até o destino de outras nações, um edifício chamado Pentágono. Olha o formato desse edifício. Agora segura na cadeira, que agora seu coração vai disparar. Lembra que eu acabei de falar que o pentagrama de cabeça para baixo é para a manifestação na Terra daquilo que se invoca ou evoca do Espírito? Então, busca aí agora, vai no Google, busca aí agora a posição do pentágono em relação aos pontos cardeais da Terra. O pentágono é um pentagrama de cabeça para baixo, é mole ou quer mais. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês durmam tranquilos, não preocupados com o conflito no Oriente Médio, mas com essa revelação que eu acabei de trazer para vocês. Porque o canal Siga a Trilha está linkado, sim, a todos os assuntos congênitos e existenciais da humanidade e a manifestação da nossa experiência aqui na Terra. Falar do que aqui existe sem levar em consideração que é sombra do que lá já existiu e se manifesta aqui, é ignorância, é burrice ou é comodismo. Eu imagino que nenhum de vocês estão presos ao comodismo. Se estivessem, não estavam assistindo esse vídeo aqui até agora. Um beijo no coração de vocês. Se quiserem continuar recebendo esse tipo de material, esse tipo de loucura, de devaneio, se vocês preferirem assim, continue nos seguindo. Prestigiem o nosso canal, deixando seu like, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal. E se você achar que vale a pena, compartilhe. Porque os próximos minutos, nas próximas horas não, os próximos minutos podem ser decisivos para o destino do homem na Terra. Um beijo no coração de todos. Siga a trilha. Fui.